Alexandre, você tem uma carreira gigantesca, né? E o que eu acho interessante é que você já transitou por vários lugares, segmentos. vários segmentos, né? Isso foi uma coisa natural que foi acontecendo ou você sempre pensou, pô, não, agora eu quero ir para tal lugar, agora eu quero ser político, agora eu quero fazer... Muitos foram acontecendo, mas outros eu fui buscar, né? No caso da política, por exemplo, que eu me encontrei, eu fui buscar, eu fui atrás, batalhei, né? Então, para mim foi uma vitória, foi num país tão difícil, Sim. né? Com tantos problemas na política, eu me considero um vitorioso, né? Com por certeza. ter sido eleito, Você me foi mantendo. eu fui deputado federal, né? Hoje eu sou vereador. Mas eu vou te falar que é mais difícil você ser vereador do que deputado federal. Porque o vereador, você está na rua, você sai da padaria, o cara segura na tua mão e fala, ó, meu filho está sem leite. Minha filha precisa ele de chega uma em creche. casa, o telefone não para. Minha filha precisa de escola, tá aqui a conta de telefone, a conta de luz, a conta de gás, preciso de remédio. Acabei de... uma menina grávida, gravidez de risco, o Estado parou de dar a ela, porque ela errou também no preenchimento da guia dela, uma injeção que ela tem que tomar uma por dia. Entendeu? Sim. Ela tem gravidez de alto risco. Sim. E ela ficou desesperada. E ela me ligou ontem e falou, ó, eu vou perder meu filho se eu não tomar a injeção. E aí eu falei, e aí eu tenho que resolver. E ele é coração total. Aí eu vou atrás. Ele se vira, ele vai atrás. Você chega a dar, você pagar? Pago. Eu liguei para o secretário de saúde, conversei com ele, e ele hoje foi atrás pela manhã, né, e conseguiu. Ela até me mandou a foto, ela com as 20 injeções que ela tem que tomar. A gravidez dela encerra no próximo mês, né? E ela tem que tomar uma por dia. Então você tem que ir se virando, né? Outro dia era 2h20 da manhã, me ligaram, tinha uma médica no hospital infantil agredindo a paciente, entendeu? E aí não ligaram para a polícia e não ligaram para a guarda, ligaram para mim. Aí eu fui e liguei para a polícia, liguei para a guarda, né? Mas é um trabalho que eu gosto. Eu me dedico bastante, você tem que se dedicar às pessoas, você tem que querer ajudar, você tem que estar disponível para ajudar. 24 horas por dia, 24 horas. Eu já fui muito contra algumas coisas, tipo, não precisa. Hoje eu nem falo mais, porque assim, faz dele, bem, né? para ele, é dele. E me faz até lembrar uma história da Laís, a mãe dele, que já faleceu, que falava Alexandre pequeno, garotão, pegava morador de rua e colocava no carro dela para dormir, dava cobertor, dava pão, dava tudo. Ele sempre foi assim. Quando eu conheci ele, ele nem sonhava em entrar pra política. Sim. E ele já fazia a mesma coisa, parava, e ele ia lá, comprava lanche, dava. Então eu vi muito isso quando eu conheci. Então é dele, eu larguei de mão, falei, cara... O trabalho social que eu faço é muito grande, entendeu? Hoje é uma média de 500 cestas básicas por mês, 300 litros de leite, todo tipo de exame, internação. É complexo, porque a gente vive num país que a gente é privilegiado em ter plano de saúde e tudo. Mas você imagina as pessoas que não têm plano de saúde, que não têm como se locomover. Muitas vezes eu arrumo o exame em determinado hospital e ela vira para mim depois e fala, mas eu não tenho dinheiro para ir. Entendeu? Então você tem que viabilizar uma série de coisas. E é difícil para você falar não, porque... sabe, você vê uma situação gritante, né? Uma situação não dá para virar as costas. O país atravessa isso na saúde. Não é só na cidade de Cotia, é São Paulo e o país inteiro. Você né? tem uma região que você cuida mais? Eu tenho... Não, eu quando fiz essa última campanha, eu fechei 7 bairros, né? Mas você, depois que se torna vereador, você se torna vereador da cidade, né? Então não adianta você... vou falar não pro morro, vou falar não para, sabe, cara da quebrada, não dá, entendeu? Você tem que ir adequando. E fora isso, eu tenho esse serviço grande de voluntariado, né? Então, eu me entrego muito a essas questões já há alguns anos.
de desmoronamento, enchente. Então, onde acontecem as catástrofes, ela sabe. Eu vou embora. Eu tenho um grupo de voluntários muito grande. Você foi lá para o Rio Grande do Sul? Fui, fiquei 10 dias lá. Então, quando ele foi, que eu ia falar, fez um ano agora isso. Ele foi no meu aniversário, ele estava lá. Foram 53 cães, 10 pessoas. Essa causa de cães e 12 gatos que eu tirei. E eu fiquei lá 10 dias, né? Então, ao longo desses anos, eu e um grupo de voluntários, a gente tem todo tipo de equipamento para explodir a porta, a parede, cortar fio, arame, é uma super tudo. operação, a gente tem tudo, né? E a gente tem um apoio de um empresário muito grande, que é de Curitiba, que o tesão dele é assim, ele montou um núcleo de equipamentos. Então, quando tem esse tipo de coisa, a gente vai para o local e ele envia para lá. Então, ele envia, tipo, 2 helicópteros, 15 barcos, carro anfíbio, jipe, tudo que você precisar de logística, ele coloca à nossa disposição. Pô, que legal, né? E você tem que ter uma responsabilidade, entendeu, Ju, de ir para esses lugares e não se tornar mais uma vítima. Então, porque são coisas perigosas, né? Porque você entra em lugares que são lugares... geralmente são pessoas preparadas, bombeiros... Então, ali são pessoas voluntárias que querem ajudar, né? Não Mas a gente fez vários cursos, sabe? A gente se preparou para isso, mas é sempre tenso, é sempre arriscado, né? No Rio Grande do Sul, que você falou, desculpa te cortar... eu entrei numa casa, a água estava subindo, só tinha a parte da porta para você entrar, aí tinha isso aqui de água. Eu entrei e tinha uma senhora de uns 78 anos de idade, já enrolada numa toalha, num cobertor, em cima de um móvel. O marido estava morto, dentro do quarto, afogado, os gatos boiando, a água suja. Entrou eu e mais um voluntário. E ela ali. E aí eu falei para ela, eu vim tirar a senhora, né? E ela falou para mim, mas eu não vou embora. Eu vou ficar aqui. Eu vou morrer aqui. Maluquice, eu tenho 78 anos de idade, vocês querem... O que eu vou ter de vida pela frente? E aí eu falei para ela, eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Se a senhora não for, eu não vou. E aí vai morrer, eu vou morrer e a senhora vai morrer também. E aí eu fiquei nisso uns 20 minutos com ela, trocando ideia, até a hora que ela falou que ela ia. Então a gente preparou ela com colete, capacete, para tirar ela. Aí colocamos ela na água. Isso tudo a gente dentro da sala com água por aqui, ó. E aí ela virou para mim e falou, só que eu não sei mergulhar. Eu falei, não, fica tranquila. A senhora vai respirar, ensinei para ela, vou segurar o seu nariz e a gente vai sair. Não, eu tenho pânico, não dá. Eu falei, não, vamos chegando na porta, a gente tenta passar. Só que isso, a água foi subindo, né? Nossa, não tinha tempo, né? E aí quando chegou perto, eu segurei o nariz dela, afundei e passei com ela. Teve que meio que a força, né? Teve que ir, saiu do outro lado e colocamos ela no... Mas Alexandre é um imã, tá? Outro dia ele chegou em casa... Cara, acabei de salvar um cara que ia se jogar da ponte. Eu falei, como assim? Raposo Tavares, tava passando de carro. E viu o cara lá? O cara tava em cima da passarela para pular. Aí eu fui lá. E aí comecei a conversar com ele. Eu já vi a atuação da polícia algumas vezes. Sim. A polícia nunca diz para você confrontar o cara ou falar que ele tá errado. Sim. Porque se tu falar que ele tá errado, ele fala, é verdade, eu tô errado. E você, né? Então você tem que ir. Eu fui conversando com ele. Quando eu cheguei lá, fui trocando ideia, ele olhou pra minha cara, no primeiro momento ele não me reconheceu, depois ele me reconheceu, aí eu vi que ele tava com a camisa da Argentina. Aí eu falei, pô, você torce pra Argentina? Ele falou, eu torci pra Argentina na Copa. Eu falei, pô, eu também, torci muito pra Argentina. Ele, pô, é mesmo? Novinho. Qual é teu nome? Riquelme. Eu falei, pô, tu não quer ficar de mão dada comigo? Aí, só que eram grades, né? Então ele botou os 4 dedos pelas grades e eu segurei na mão dele, só para fazer um contato. E fui conversando com ele uma série de coisas, e sempre falando, não, é isso. Eu falei, mas por que você está aí? Não, porque eu briguei com minha mulher não me quer mais. Eu falei, cara, eu também brigo com a minha, entendeu? não dá para... Sim. Mas, pô, vamos resolver isso. Aí eu liguei para ela. E falei com ela o que estava acontecendo. E ela falou para mim que não queria saber. E eu não passei isso para ele. Então. Eu falei para ele, ela tá pedindo para você voltar para casa,
quer te ver, as crianças, não sei. E aí foi. E era 6 horas da tarde. Então a Raposo Tavares fica... Estava parada? Parada. Sim. E o corpo de bombeiro não chegava, por causa do Sim. trânsito. E a polícia militar tinha fechado, a polícia rodoviária fechou a Raposo, né? Por causa disso? Por causa disso. Não passava carro nenhum, só o do bombeiro que a gente estava esperando. E aí isso foi uns 40 minutos com ele. Eu estava em pânico, porque eu nunca tinha passado por essa situação. Eu falei, e se esse cara se joga, né? Na sua frente. E aí eu fui conversando, tinha uma moça evangélica rezando, tinha uma católica rezando, Parou sabe? todo mundo. Tava todo mundo rezando, falando, e aí uma hora ele começou a chorar, e ria e chorava, e uma hora ele falou, não, então eu quero ir embora, mas eu quero sair daqui com você. Eu falei, tu quer que eu suba? Ele falou, não, eu vou descer. E aí ele veio andando por cima da passarela, eu fui por baixo. Aí quando chegou na beirada, ele sentou. Aí quando ele sentou... Você pegou ele? Agarrei. Aí eu falei, daqui ele não sai mais. Ele tá muito... Eu falei, meu, você tá nos lugares, na hora, não sei se certo ou errado. Mas é porque ele já tem uma conexão, Exato. né? Tipo, Outro dia começou a Ju. subir água na Raposo, a mulher foi pedir ajuda pra ele, tava tendo uma crise de pânico com 2 criancinhas pequenas atrás. Aí ele foi, ajudou, Estacionei o conversou, carro pra estacionou. ela. Eu falei... Em Juqueí também, né? Agora. Em Juqueí. Isso foi final de ano? Foi em Juqueí. Juqueí, eu tenho esse trabalho voluntário também no mar, chamado Voluntários do Mar. A gente faz os resgates de jet. Então você tem curso de mergulho, tudo, né? Tenho natação. Ele só não pode abrir a boca. Quando ele abre, o povo fala, é o frota? A gente Fica quietinho. auxilia o Corpo de Bombeiros, os salva-vidas. E nós fomos passar ano novo em Juqueí. E eu levei o jet. Eu saí para andar com o jet, não deu 10 minutos. Eu encontrei 2 garotos em cima da prancha de windsurf, com a vela quebrada, lá fora, o tempo fechando, começando a dar onda, aí tirei os garotos. E num outro lugar que a gente viajou, que eu não lembro, em Búzios. Em Búzios também a gente foi para um super hotel, né? Um hotel muito bacana, que tinha serviço de jet ski. Aí eu falei, vou alugar o jet para dar uma volta com o Enzo e tudo. Aluguei o jet e fui dar a primeira volta. Quando eu cheguei lá dentro, já dei de cara com um cara se afogando. Lá dentro. É impressionante. Aí eu trouxe o cara. Né? Eu trouxe o cara pra areia, Sim. né? E comentei com ela, falei, você vê como é que é as coisas. Não, né? coloca você no lugar. Eu fui para Petrópolis, para Recife, para Belo Horizonte, Franco da Rocha, Caieiras, Rio Grande do Sul, fui para Canoas, né? Assim, são cenas que eu já vi, né? Sim, absurdas. então Eu é acho isso que que eu tem ia que estar perguntar. muito bem preparado. Como que é Eu não isso tô. pra você Eu choro emocionalmente? só no quarto do hotel. Não dá para você chorar na frente da vítima. Mas você na não se frente da apavora? família. Não, eu não fico Você se apavorado. Eu controla- tenho um negócio Tá. que eu tenho um super autocontrole. Eu olho para todos os lados, eu vejo todas as saídas, eu fico fazendo a prevenção e do Você que pode foca acontecer. Eu foco completamente. Eu sei que eu não vou me dar mal naquela situação ali, mas eu fico muito concentrado. Agora, a questão de você não pode chorar na frente da vítima. Não, jamais. Entendeu? Então Você tem que você passar chora, segurança, né? chora no quarto, chora no carro, mas na hora não Tem dá. uma, assim, que... Tem várias, né, que ele tá falando. Mas teve um caso que eu até achei que ele fosse falar, que eu vou lembrar ele, porque ele falou que a cena marcou muito, porque o menino tinha a idade do Enzo e chamava Gabriel e até lembrava o Lá em Enzo, Petrópolis. na época cabeludinho. Essa foi, assim, uma ajuda que ele deu, que foi, assim, pesado. Na época, eu fiquei mal, todo mundo ficou muito Essa eu mal. entrei para a família. E ele entrou pra família, ajudou o pai. Hoje o pai é bombeiro, se tornou bombeiro. Civil. E foi Sim. uma história, assim, muito triste, muito mesmo, assim, que ele me... Só pra você entender, a gente tinha ido pra São Roque, né? Ele me deixou, eu, Enzo, as crianças no hotel, que eu já tô acostumada a ficar tudo, mas falou assim, tô indo em casa. De casa até lá é 20 minutos, muito rápido. Tô indo em casa que eu preciso pegar umas coisas e já volto. E aí foi o dia inteiro. Final de tarde eu fui ver pelas redes sociais, ele já estava no Rio de Janeiro ajudando essa pessoa. Porque se ele fala assim, eu tô indo, eu ia falar, pô, mas a gente tá aqui, a gente tinha ido pra descansar, largar o celular, Sim. e ele não conseguiu. Então, quando eu fui ver, ele já tava lá, ele nem me avisou. E aí eu falei, esse é o Alexandre, agora deixa. Mas foram cenas Rio muito subiu, tristes. O ônibus ficou com as pessoas dentro e o ônibus começou a virar, assim, por causa da água. Sim. E o garoto subiu pro teto do ônibus, arrancou aquilo, subiu, só que ele não sabia nadar.
e chegou um momento que ele entrou em desespero e pulou na água. E aí foi levado embora. Foi. Né? E Mas salvou, ele faleceu? Não, ele faleceu. Ele morreu. O garoto e ele vendia, como que é a história? Ele vendia trufa para lutar jiu-jitsu. Ele gostava de lutar, então era um menino trabalhador de uma família Só que ele tinha o cabelo muito igual ao do Enzo, né? Na época. Mas você viu essa cena, então? Eu vi a cena. E não, ele eu não presenciei a cena. Também, né, eu vi a cena nas redes sociais e só que Petrópolis estava embaixo d'água, né? Então eu saí daqui para lá. Eu tenho alguns amigos empresários que sempre preparam as carretas, sabe? Então a gente chega lá com muito cobertor, com muita água, com muita comida desidratada, suplementos, todo tipo de coisa que você puder imaginar, de ferramenta e tudo. Então a gente desce com essas carretas, além desse empresário de Curitiba, né, que fornece pra gente. A gente tem as pessoas que sempre que tem algum tipo de situação se juntam e desce uma carreta forrada com, 1000 cestas básicas e etc. Porque é um momento que as pessoas perdem tudo, entendeu? Então você vive isso diariamente, né? Eu não gosto, não é que eu não gosto de viver assim, mas a gente reza todo dia para isso não acontecer, né? E o corpo do garoto ficou sumido por muitos dias. Então, quando ele me deixou no hotel e foi, já era a segunda vez. Ele foi porque ele falou, eu vou achar o corpo com o pai. E acharam. Cara, mas isso demanda muita energia e muita inteligência emocional. Com criança. Bastante. Ele tem muito. É impressionante como as crianças gostam dele. E ele já ajuda, quando eu conheci ele já ajudava o GRAAC, já ajudava vários lugares. E aí, quando ele foi deputado, ele conseguiu fazer muita coisa também, né? Pelas crianças com síndrome de Down. Hoje ele lutou por várias causas.